E aí, pessoal, vocês conseguem me ouvir direitinho? Olha aí, Ligiane, Aline, Melo, o Fábio, Laura, tudo bem, Laura? Professor Marcos, vocês conseguem me ouvir? Pode dizer aí, está tranquilo? Dá para ouvir tranquilo? Ou se eu tenho que usar algum tipo de microfone? Ah, perfeito, então. Ótimo. Valeu, professor Marcos Paulo. Quero deixar aqui meu agradecimento aqui, porque ele que é o pioneiro aqui nessa ministrando aula online e ele que me ensinou aí os macetes. Valeu, hein, professor Marcos Paulo. Estou iniciando aqui um pouco antes, só mesmo para dar tempo pessoal chegar e para verificar essas questões técnicas, né? Ver se está tudo certo. Aí, isso ali. Até minha sobrinha vai assistir, a minha sobrinha médica vai assistir a aula de Direito Constitucional, muito bom. Ok. Apesar de eu ter deixado já o aviso nos vídeos anteriores, sempre tem, né? Teve um aluno que foi perguntar qual era o conteúdo. Conteúdo é controle de constitucionalidade, tá bom? A espada é a espada do Aragorn. Anduril, Senhor dos Anéis. Esperando aí os alunos chegarem. Além dos alunos, tem alguns amigos também. Paulo Sérgio, tempo de Polícia Civil. Tava vendo umas fotos antigas, Paulo. Tempo que a gente tava no... Era do Pelotão Falcão lá, se formando como agente de Polícia Civil. Olha, os alunos aí estão entrando. Cinco minutos a gente começa, tá, pessoal? Só estou verificando se está tudo certo, as questões técnicas, se o áudio está bem. Grande abraço aí, Paulo. Como é que tá aí em Cruzeiro do Sul? Priscila, grande amiga. Ô Maviane, obrigado, você também dá muita força pra gente, Maviane. Professora Maviane também nos ajuda muito. É a nossa blogueira, a professora blogueira, digital influencer. Que é isso, Paulo? É nóis, mano, velho. Obrigado, Priscila. Tá ótimo o som, né? Essa Maviane, para com isso, rapaz, né? Eu vou chegar no seu nível ainda, Maviane. Tu vai ver. Um dia eu chego lá. Esperar aí o pessoal entrar. 19h56, às 20 horas eu vou iniciar aí a nossa aula. Obrigado, Rafaela. São os alunos do IFAC, mas é bom, é sempre bom vocês somarem esse conhecimento, né? Os professores Marcos Paulo, Maviane, que estão assistindo aí, se vocês quiserem ajudar, fiquem à vontade, tá? Como a Maviane está falando aí, catando as dúvidas, convidando os alunos, aí vocês podem participar, tirar a dúvida dos alunos também, tá bom? Valeu, Anderson. É nóis. Socorro, será futuro aluno. Ó, o Thiago. Thiago formou comigo, diretor do Acriano. Rapaz, é uma honra ter você aqui assistindo a minha aula, hein, Thiago?
Não, não, cara, eu vou seguir uma ordem didática aí. Se eu tacar logo a abstrativização do controle incidental, isso vai ficar para as próximas aulas ainda. A gente tem que sedimentar o caminho para os alunos, né? É verdade, Lucas. De fato. Tem que esperar os alunos que vêm de ônibus. Inclusive eu vou fazer chamada também, tá? Ó, o Luiz. Tudo bem, Luiz? Pode assistir, Julinha. E com todos à vontade de assistir, tá? Valeu, Paulo. Parabéns aí, tá? Pelo casamento, pelo filho. O nosso pilotão está completando 12 anos, né? 12 anos de polícia. Eu já saí, já deixei aí, mas o Paulo ficou aí para representar bem o pelotão Falcão. Valeu, Luiz. Então vamos lá? Um minuto aí para começar a nossa aula, né? Maviane, o tema é controle de constitucionalidade. É o seguinte, vamos lá. Em virtude dessa, e aí, Juan, em virtude dessa situação ocasionada pelo coronavírus, a universidade, a diretriz que ela mandou para os professores é que continuem da aula. A forma pedagógica ainda está sendo, como é que se diz, uniformizada, mas por enquanto os professores têm liberdade de escolher a forma com que eles vão ministrar suas aulas, seja enviando conteúdo pelo Google Classroom ou qualquer outras plataformas, né? E muitos professores estão utilizando aqui o Instagram, a gente dá uma live no Instagram, a aula aqui, e depois eu vou verificar aqui de salvar, vou tentar, eu ainda vou fazer também um canal no YouTube e deixar a aula lá salva para fada dos professores Iron Maiden, né? Eu, professor Marcos Paulo, a gente compartilha esses dois gostos, né? O gosto por heavy metal, pelas mesmas bandas, né? Iron Maiden, e por processo civil também, né? Então, continuando aqui, a determinação é que a gente continue dando aula para os alunos, para a gente não perder esse tempo, né? A gente pode fazer isso de forma online. A plataforma usada ou meio fica a critério do professor. Então eu estou utilizando, eu, Maviane, Marcos Paulo, professor Renato, Léo, estão utilizando aqui as lives no Instagram e a gente depois salva e vai deixar um canal no YouTube. É claro que é tudo novo, ninguém estava preparado para o que está acontecendo, né? Então, assim, é um pouco de paciência e a gente vai conseguir passar por esse óbice, tá, pessoal? Vai dar tudo certo. Então, 20 horas, eu preciso primeiramente tirar dúvidas de muitos alunos falando comigo, os líderes das salas estão meio aperreados, querendo saber como é que ficam algumas situações. Eu tinha passado para 3VA e para 2VA trabalhos, seminários, né? Seminário, assim, eles ficam assim, pô, professor, seminário e tal. Eu fui no... Alguém ouviu esse barulho aí do Mortal Kombat? Não vou ter que silenciar aqui. Vamos lá. Os seminários, pessoal, estou estudando, ver se eu vou manter ou não. Eles estavam marcados para correr agora, entre essa semana e a próxima, né? Se eu não me lembro bem, já tinha dividido os grupos. Só a 3VA que eu ainda ia enviar os conteúdos, né? Eu estou pensando em manter. Eu estou pensando em manter os trabalhos e vocês apresentarem aqui através de uma live. O que vocês acham? Os alunos aí, eu vou querer depois o feedback aí, os alunos da 2VA e da 3VA, tá? O que vocês acham de apresentar aqui pelo Instagram? Vocês já vão, como eu falei, vocês já vão treinando como futuros operadores do direito, vocês devem ter essa capacidade de expor ideias em público, tá? Tinha uma aluna minha que ela estava preocupada com isso, disse que era tímida e eu falei, olha, você escolheu essa profissão, você já tem que começar a desenvolver isso aí, tá bom?
tá? E aí, a gente escolhe um representante, como eu falei, de cada grupo para apresentar através de uma live no Instagram, aqui junto com o professor. Por que não? Eu estou pensando nisso aí, eu vou ver o feedback de vocês, tá? Então, sobre os trabalhos, ainda tá, eu vou analisar como é que tá aí os alunos, esse feedback. A Yasmin, vou já falar de ti aqui para os meus alunos, viu? Então, eu vou, professor Rafael, grande professor, verificando se eu vou manter ou não os seminários. Vou ver com o feedback aqui com vocês, se vai ser apresentado por aqui ou não. Os trabalhos que eu estou passando pelo Google Classroom, vão valer ponto, tá? Então, é para fazer, viu? Eles vão valer ponto. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Eu sei que tinha muita dúvida, aluno me perguntando algumas coisas, como é que iam ficar. Eu só estou lembrando disso por enquanto. Qualquer coisa vocês vão perguntando por aqui e eu vou respondendo, tá? Eu deixei para responder tudo aqui, para responder de uma maneira uniforme e para não ter ruído de comunicação, beleza? Valeu, Rafael, é nóis. Você vai passar no doutorado, viu? Então, vamos lá começar a nossa aula? Já são 20 horas e 4 minutos, já deu tempo dos alunos todos chegarem, tá todo mundo ouvindo, tudo bem, tudo beleza. Olha só, como eu estou falando para vocês, pessoal, a aula hoje é controle de condicionalidade. Como eu costumo explicar para os meus alunos sempre, eu falo para eles, por que vocês acham que vocês estudaram história no ensino médio? Era só ali para passar ali e não servia mais para nada, era só para passar no vestibular, matéria peso em direito, só por causa disso. Eu sempre explico para meus alunos, né? O direito, enquanto um produto cultural, ou seja, um produto que vem na mente, que vem do raciocínio, um produto racional do ser humano, se confunde com a própria história do homem. Então, assim, é muito importante você ter domínio sobre alguns aspectos da história para poder entender direito, principalmente a matéria que eu também vou dar aula hoje, direito constitucional. Não é igual a física, a química, por exemplo, porque a física, imagine aí a física, nós temos a força da gravidade e a aceleração, que hoje é 9,8 metros por segundo quadrado e sempre foi assim há 2.000 anos atrás, também 9,8 metros por segundo ao quadrado, e há 10.000 anos atrás era também 9,8 metros por segundo ao quadrado. O direito não, o direito ele muda de acordo com o contexto histórico, então ele vai evoluindo de acordo também com a evolução do homem. Então é preciso conhecer um pouco das bases históricas para você poder entender a essência e conseguir entender como é que se desenvolveu o direito, essa ciência jurídica que a gente está estudando. E a matéria que eu vou dar hoje, controle de constitucionalidade, tem muito também conteúdo que a gente estuda lá na história. E essa primeira aula vai ser um pouco mais disso. É por isso que eu falei que eu ia citar aqui a minha amiga Yasmin Lencourt e já deixar um pedido aqui para ela. Yasmin, tu poderia fazer umas lives também e dar aula, professor Emerson, e dar umas aulas de história. Tá? Por exemplo, aqui nessa minha primeira aula eu vou falar de Revolução Gloriosa, lá na Inglaterra, processo de colonização dos Estados Unidos, tá? O famoso caso Marbury versus Madison, são contextos históricos que ocorreram ali no final do século XVII, né? E sempre é assunto recorrente a Revolução Francesa, não tem para onde. É preciso dominar tudo isso aí para você conseguir dominar também matéria em direito, principalmente essas matérias que tem essa pegada, tá bom? Esse material que eu montei foi com base principalmente nos livros de controle de constitucionalidade no direito brasileiro do professor Luiz Roberto Barroso, tá? Que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou tentar postar, Michel, fica tranquilo, tá? É porque o professor tem pouco tempo, em virtude das outras profissões também, e eu não tenho muito tempo para ver muito tutorial no YouTube a respeito dessas coisas técnicas, né? Mas eu vou tentar postar. Vamos lá. O curso está montado em cima do livro de controle de constitucionalidade do direito brasileiro, do professor Luiz Roberto Barroso, tá bom? Curso de direito constitucional do Gilmar Mendes,
também ministro do Supremo Tribunal Federal, do Gilmar Mendes e do Paulo Gustavo Gonet Branco, e Direito Constitucional do Alexandre de Moraes, que por coincidência também é ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? Vamos lá. Anotem no caderno, pessoal. Tópico 1. Tá? Coloca aí um pontozinho. Definição de controle de constitucionalidade. Eu vou falar aqui um pouco rápido, não vai ser que nem nas nossas aulas, que eu falo pausadamente, que dá tempo de vocês copiarem, porque se a aula for ficar gravada, vocês vão poder pausar, né? Vou poder pausar e verificar tudo isso. Tá? A Maviane aqui, tá? Vamos lá, Maviane, participa aí da nossa aula. Cadê? Será que vai dar certo? Marco Vitor, valeu. Então vamos lá. Anotar aí, definição de controle de constitucionalidade. Tá? Pessoal, consiste basicamente na fiscalização de compatibilidade, né, entre as condutas comissivas e omissivas dos poderes públicos com os comandos constitucionais, visando assegurar a supremacia da Constituição. Tá? Então, o que a gente tem que prestar bem atenção aqui? A questão da fiscalização e, principalmente, supremacia da Constituição. Mas um conceito bem simples é trazido também por Flávio Martins, é um livro que eu gosto de adotar pela didática dele, e diz que o controle de constitucionalidade consiste na verificação, né, da compatibilidade das leis e dos atos normativos com a Constituição. Tá? Eu já expliquei para todos os meus alunos, eu vou voltar a explicar aqui nessa aula o porquê da Constituição estar no topo do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Mas vamos lá. O mais interessante de controle de constitucionalidade, para a gente ver, eu costumava estudar muito isso aqui, me preparando para uma possível prova subjetiva ou prova oral da magistratura, que era o que eu queria fazer, né? Mas aí eu acabei entrando na procuradoria e gostei muito lá da profissão, fiquei lá, amo o que eu faço. Mas, assim, é importante saber esse contexto histórico, até porque prepara vocês também para demonstrar conhecimento futuramente em provas, principalmente em provas da magistratura, essas provas que tem prova subjetiva e prova oral, tá bom? Como vocês sabem, o controle de constitucionalidade, o marco histórico dele é o famoso caso do Marbury versus Madison. Eu vou dizer mais ou menos o que aconteceu para se chegar atualmente, porque é muito interessante. Tem uma sagacidade aí uma sagacidade do John Marshall para poder implementar o controle de constitucionalidade que eu acho brilhante, que serve até hoje, nos dias atuais, para todo operador do direito, a sacada que ele teve. Eu vou explicar. Vamos voltar lá. O ano é 1800, né? Foram realizadas eleições no final do ano de 1800, tá? John Adams era o presidente dos Estados Unidos, fazia parte do Partido dos Federalistas, e eles perderam. Eles perderam essas eleições, tanto para o executivo como para o legislativo, né? E todo mundo fala, Cícero. Valeu, Cícero, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem? Isso, verdade. Então, voltando aqui. Ninguém quer perder, não é verdade? E da mesma forma ocorreu com John Adams e o seu grupo político. Infelizmente, ou felizmente, eles perderam as eleições no final dos anos 800 nos Estados Unidos, tanto o poder legislativo como executivo. E como eles não queriam perder totalmente essa influência que eles tinham no Estado, o que eles fizeram? A estratégia política deles. Eles falaram assim, poxa, já que a gente não vai ter maioria no legislativo e nem o executivo sobre o nosso poder, vamos tentar nos inserir no poder judiciário. Agora, que é o terceiro poder aqui, a gente vai ter influência para poder continuar crescendo o nosso partido, né? E o que ele fez? Assim, quando acabaram de verificar que perderam as eleições, John Adams e a sua maioria que ele tinha no Congresso editaram duas leis, né? O primeiro foi o The Circuit Court Act, que ele reduzia o número de ministros da Suprema Corte, né?
tá? Justamente para impedir que o futuro presidente eleito, que é o Thomas Jefferson, viesse a nomear mais ministros lá na Suprema Corte. Né? Então você conseguia diminuir o poder político desse pessoal que já tinha ganhado o executivo e o legislativo. Né? Essa lei também, ela criava 16 novos cargos de juízes federais, que foram todos preenchidos pelo John Adams, tá? E a segunda lei é o The Organic Act of District of Columbia, que autorizou também o presidente a nomear 42 juízes de paz. Então você pode ver que ele queria ocupar mesmo o poder judiciário. Ali, tá todo mundo acompanhando, né? Vocês vão me dizendo se está tudo certo, tá? Para poder manter a influência do partido deles. Beleza? E o que aconteceu? Já estava no finalzinho, né, pós-eleições, ia terminar o mandato dele, o John Adams, e o principal secretário dele, secretário de Estado, era o John Marshall. Esse cara é uma figura ilustre. Vocês vão ver aqui ao desenrolar da nossa história. Né? E ele deixou essa tarefa incumbida para o John Marshall. Ó, cara, vai dar o teu jeito aí da parte burocrática e investe esses juízes aí, tá? Que é para a gente poder manter o nosso poderio político, pelo menos no poder judiciário. Tá bom? E o que aconteceu? Como faltava pouco tempo para a virada, para eles entregarem o poder para o Thomas Jefferson, não deu tempo de nomear todos. Não deu, simplesmente não deu. Né? Embora o presidente tenha dado essa ordem, não deu tempo. E foi aí que surgiu a seguinte situação. Tá? Um dos juízes que não foram empossados era William Marbury. Né? Então teve a virada de governo, veio o Thomas Jefferson, assumiu o poder, e ele assumindo o poder, com certeza, ele não ia querer, né, essa força política dos federalistas lá no poder judiciário. Né? E ele simplesmente falou, não vou nomear esses juízes aí. Tá? Então, pessoal, o que eu quero que vocês notem nisso? Gerou uma tensão sobre as bases democráticas e sobre as bases em que estava construído o recém-Estado americano. Lembrando que a gente está falando de 1800, fazia pouco menos de 40 anos que os Estados Unidos tinham conseguido a sua independência em relação à Inglaterra, tá bom? Então, tratava-se ali de uma república recém-criada e que era tudo novo e a qualquer momento poderia ruir, poderia transformar o contexto social. Então, criou-se uma tensão política enorme. Tá? Eu não consigo aqui verificar uma outra tensão política para a gente ter uma certa noção, mas ali naquele momento eu queria que vocês entendessem isso. A tensão política que teve oriundo dessa situação, tá? Que os federalistas fizeram para poder ocupar o poder judiciário naquela época nos Estados Unidos. William Marbury, ele invocou o The Judiciary Act, tá? E ele impetrou tipo um MS naquela época, para poder ser nomeado no cargo de juiz de paz. Um detalhe que eu não contei aqui é que o presidente John Adams e o seu principal secretário, John Marshall, o John Adams, justamente naquela. Nossa, o John Adams, justamente naquela. Na estratégia de ocupar o poder judiciário, o que ele fez também? Antes dele perder a presidência, ele botou o John Marshall como juiz da Suprema Corte, presidente da Suprema Corte, né? Justamente nessa ideia. Então veio Thomas Jefferson, assumiu a presidência dos Estados Unidos e o John Marshall ficou como presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos e coube a ele levar a cabo essa ação impetrada pelo Marbury, querendo ser empossado como juiz de paz. Né? E coube a ele ser inteligente bastante para poder administrar essa tensão política que estava ocorrendo. Tá? Então, o que aconteceu? Primeiramente, pessoal, eu tenho que dizer para vocês o seguinte. A Constituição americana, ela é uma Constituição que tem poucos artigos. Tá? Muito da construção do direito norte-americano é com base nos precedentes decididos pelos juízes.
Isso já é da própria, do contexto histórico dos Estados Unidos, que eles trazem isso já lá da Inglaterra, né? Como eu falei para vocês, tem que verificar o processo de colonização, para saber como é que foi a influência e a construção do sistema normativo nos Estados Unidos. Tá? Então, a Constituição ela não conferia, ela não previa nenhum tipo de controle de constitucionalidade. Tá? Tá? Ela não dizia que as leis deveriam obedecer à Constituição, não tinha nada explícito a respeito disso. Tá bom? E o que aconteceu? Né? O John Marshall, ele, ao construir o seu voto, né, ao construir o seu voto para poder resolver essa situação, ele construiu o seu voto pautados em três premissas. Tá? Primeiro, ele demonstrou no seu voto que sim, o Marbury ele tinha direito à investidura no cargo de juiz de paz. Tá? A segunda parte do seu voto é que ele disse que o Marbury ele utilizou o instrumento correto para poder conseguir o seu direito. Beleza. Agora foi exatamente no terceiro tópico do seu voto que ele conseguiu dar um drible e resolver toda essa tensão política. Porque, assim, se ele decidisse assim, simplesmente decidisse ele, John Marshall, juiz que pertencia aos federalistas, oposição ao atual presidente, dissesse assim, presidente, cumpra minha ordem e dê investidura para o Marbury. Thomas Jefferson simplesmente olhar para a cara dele no cumpre. E aí você ia ver como é que ia estar aquela tensão, né? Entre poder judiciário. Ah, lembrei aqui. A gente teve algo parecido, não sei se vocês lembram, que foi no caso lá do Renan Calheiros e STF, que a ministra Carmen Lúcia deu um passo ali para trás, não sei se vocês lembram disso. Então, é mais ou menos aquela tensão, entendeu? Alguém tinha que ceder um pouco, criar um equilíbrio para poder manter a estabilidade institucional. Então, o que o Marbury fez? Ele falou, beleza. O que o John Marshall fez? Não, beleza, Marbury, você tem direito, tá? Beleza. E o Marbury era do partido dele, né? Você utilizou o instrumento correto, mas o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa. Tu invocou aqui o The Judiciary Act, tá? E esse ato, o Judiciary Act, essa lei prevê, ela confere uma competência originária para a Suprema Corte dos Estados Unidos, de expedir mandamentos. Veja bem, uma lei inferior à Constituição está inserindo uma competência que não está prevista na Constituição dos Estados Unidos. Tá? Então, assim, o que está acontecendo aqui? Vamos fazer aqui uma interpretação sistemática e lógica. Nós temos a Constituição e nós temos uma lei infraconstitucional determinando o que a Constituição deve fazer. Né? O que a Suprema Corte deve fazer, a Suprema Corte que tem as suas competências todas lá previstas somente na Constituição, tal como ocorre no Brasil também. Você acha que está correto uma lei de status inferior criar algo que só pode ser criado pela Constituição? Marbury, desculpa, apesar de você ter o direito e apesar de ter utilizado o instrumento correto, a via não foi correta. Tá? Você utilizou de tipo um MS para vir diretamente para a Suprema Corte conseguir o seu direito com base numa lei. E essa lei está contrária à Constituição. E foi daí que surgiu o primeiro ato de controle de constitucionalidade. Tá, pessoal? Exatamente, ele verificou, olha, essa lei aqui, o Judiciary Act, nesse caso aqui, não está de acordo com a Constituição, então você não ganhou. Você não vai levar essa, tá? E o que aconteceu com isso, né? Qual foi a sagacidade do Marshall? Né? Ele evitou um conflito com o governo federal, pois o Thomas Jefferson não ia obedecer à ordem da Suprema Corte, vinda dele, né? E o mais importante, e é por isso que essa decisão ficou emblemática até hoje, esse Thales é horrível, ele simplesmente criou um sistema de controle de constitucionalidade
tá? Embora não estivesse previsto de forma explícita na Constituição dos Estados Unidos. Então você consegue ver que a sagacidade dele, né, que ele foi muito inteligente de driblar essa instabilidade institucional e, ao mesmo tempo, criar o assunto que nós estamos estudando hoje, pessoal. Foi o caso Marbury versus Madison. Madison era o secretário de Estado principal secretário de Estado do Thomas Jefferson, tá? Por isso que o caso leva esse nome. E é importante você saber disso porque você entendeu agora o contexto onde se originou e você pode utilizar isso também em futuras provas de concurso. Demonstra muito conhecimento e muito domínio. O examinador vai gostar muito, tá? Então, vocês anotaram aí, pessoal? Eu devo dizer o seguinte, esse é o ponto 2, meus alunos anotam no caderno deles, o marco histórico. Essa historinha que eu contei para vocês, eu vou mandar o resumo para vocês, tá? Mas só essa historinha. É como eu digo em sala de aula, né? Um dos métodos que eu uso para dar aula é fazer com que o aluno copie, porque ele copiando, ele também aprende, tá? E ele copiando ali, eu mantenho o aluno comigo, prestando atenção, que é normal, é normal. Aí tá no meio da aula, eu olho para o aluno, o pessoal pensa que eu não vejo isso, o professor está tendo domínio de toda a sala, né? De repente ele está lá, não sei aonde, está vendo Netflix na cabeça dele, né? Meus alunos que já me conhecem sabem, eu começo, ó, volto, né? Então vamos lá para o terceiro tópico, pessoal, que são os pressupostos para se ter um controle de constitucionalidade, tá? Isso aqui já é uma situação bem mais jurídica mesmo, não tem tanta história aqui para quem não gosta. Mas fica aí o pedido para minha amiga Yasmin Lenco, para ela explicar aqui, fazer uma live aí explicando aí para os alunos, se eles tiverem interesse. Ela é muito boa em explicar isso, e como se deu o processo de colonização dos Estados Unidos, a independência e também a questão da briga que ocorreu lá na Inglaterra, tá? Acabei de lembrar aqui, eu lembro que em sala de aula eu tenho 2 alunos, né, que eu sempre que eu elejo, né, eles de forma voluntária, né, eles aceitam esse papel, que é a pessoa que lê sempre o código para mim, no caso da 2VA é o Mário Ney. Mário Ney, você está aí, Mário Ney? Dá uma cena aí se você tiver aí. Mário Ney, né? E, não, na 3VA. Na 2VA é o Luan, né? E também tem o perguntador oficial, tá? O perguntador oficial na 3VA é o Benjamin. E eu acho que na 2VA é o Luan também, o perguntador oficial, né? Quando a gente para, e eles fazem aquelas perguntas que são muito interessantes para nossa aula. Beleza? E aí, Ian, tudo bem? Quem é o TR3SS? É algum aluno meu? Coloca o nome aí para eu saber. Tá? Então, terceiro tópico, pessoal, para quem está aí com o caderno do lado, anota aí. Pressupostos para se ter controle de constitucionalidade. O primeiro pressuposto, pessoal, e o mais importante, é a noção de supremacia da Constituição. Tá? E eu vou só colocar os pressupostos aqui já de antemão e eu vou explicar cada um depois, ao longo das nossas aulas, tá bom? Ok. Vamos lá. Ponto 3, pressupostos para se ter o controle de constitucionalidade. Primeiro, né, coloca embaixo a, né, supremacia da Constituição. Segundo, valeu, Idori. O segundo é uma Constituição rígida, tá? E o terceiro é a atribuição de competência para um órgão. São os 3 pressupostos básicos para a gente poder ter um controle de constitucionalidade. Beleza? Então vamos lá passar e explicar. Primeiro a gente vai começar com a supremacia da Constituição. Tópico 3.1. Coloquem no caderno. Conforme a gente já está estudando aqui, essa noção de supremacia da Constituição, ela é oriunda muito, principalmente lá do direito norte-americano, né?
Os Estados Unidos. Eu tenho uns alunos que eles acham assim que eu sou muito fã dos Estados Unidos, que eu falo muito da colonização das 13 colônias, dos valores que está enraizado neles, a forma como eles respeitam a bandeira, o hino, como eles, né, tudo isso. Mas, pessoal, é porque deram uma grande colaboração, assim, né? A gente poderia também utilizar um pouco os exemplos bons, não tem problema nisso, né? Então, a supremacia da Constituição ela decorre, sim, lá do constitucionalismo americano, nessa transição da independência norte-americana, e por que não, sempre está ele ali, uma contribuição, para mim, dos maiores, acho que se não o maior, um dos maiores gênios do direito, que é o Hans Kelsen. Alguns professores falam Hans Kelsen, né? Alguns alunos chegam para mim e falam, é o Kelso, né, professor? Não, não é o Kelso. Beleza? Esquece isso, não é o Hans Kelsen, é Hans Kelsen, tá? E Oi Rosa, saudades também, tá tudo certo. Então, a noção de supremacia da Constituição, ela nasce basicamente dessas duas origens, do constitucionalismo norte-americano, principalmente, e de Hans Kelsen, tá? De acordo com Barroso, eu vou ler aqui o que eu extraí do livro do Barroso. A supremacia da Constituição revela sua posição hierárquica mais elevada dentro do sistema e se estrutura de forma escalonada em diferentes níveis. Ela é fundamento de validade de todas as demais normas. Por força da supremacia, nenhum lei ou ato normativo, na verdade, nenhum ato jurídico poderá subsistir validamente se estiver em desconformidade com a Constituição. Você pode ver que até no próprio conceito do Barroso, ele utiliza fundamento de validade. De onde é que ele traz essa questão do fundamento de validade? Justamente da obra Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen. Tá? Fazendo aqui um parêntese, aqui, vamos falar aqui sobre a contribuição de Hans Kelsen para a nossa ciência jurídica. Né? Vamos fazer aqui um corte metodológico ali do final do século XIX. Como é que estava o direito ali? O direito predominava principalmente o positivismo exegético. Nós estávamos saindo do justnaturalismo e entrando no positivismo. Como é que isso ocorreu? Olha aí, mais uma vez a história. A Revolução Francesa, pessoal, e depois o Império Napoleônico. Né? Quem é que lembra? A Revolução Francesa, ela marca, né, o começo da Idade Contemporânea, acaba a Idade Moderna, né, com a Revolução Francesa, e para os historiadores começa a Idade Contemporânea. Né? Ela acaba com o regime absolutista que existia antes, e eu explico para meus alunos o que era esse regime absolutista. O rei mandava em tudo, a porra toda, né? Desculpa aí, né? Então, o rei mandava em tudo, né? E depois disso, as ideias dos pensadores do iluminismo, eles fundaram as bases científicas e teóricas para a gente ter hoje a noção dos três poderes, de o Estado de Direito, principalmente o Estado Constitucional de Direito, e foi quando se instituiu o positivismo. E o primeiro positivismo instituído foi o positivismo exegético, que o principal marco dele é o Código Napoleônico, né? E eu já, inclusive, expliquei isso para os meus alunos de EAD em 2018, né? Que o porquê do nosso direito brasileiro ter essa influência francesa e a influência que veio aportar aqui o Civil Law, e agora que a gente está tendo essa mistura com o sistema inglês de precedentes, né? O professor Marcos vai ensinar isso aí para vocês em processo civil. O que acontecia? Como eu falei para vocês, os juízes antes da Revolução Francesa, eles, lá na França, e a França teve uma grande influência no nosso sistema brasileiro de direito. Luiz, meu irmão, obrigado. O que acontecia? Os juízes eles eram nomeados pelo rei. E aí vocês já podem imaginar, né? Se o juiz é nomeado pelo rei, ele não vai determinar algo, né, que seja contrário à vontade do rei. E ele fazia parte da nobreza e muitas vezes utilizava o poder dele de juiz para, digamos, fazer o que o rei pedia. Né? Os julgamentos não eram tão isonômicos, não eram tão justos. Após a Revolução Francesa, o que aconteceu? Teve essa preocupação de tirar esse poder dos juízes, né, e botar no povo. O povo passou a ter a titularidade do poder, e como é que isso ocorreu? Através dos códigos. Né? E o principal marco disso é o Código Napoleônico, lá que ele
Os juízes eles deviam seguir exatamente o que estava escrito no Código Napoleônico. Eles não podiam interpretar o código, eles tinham que seguir de forma literal o que estava ali no Código Napoleônico. Essa fase foi chamada de positivismo exegético, tá? Porque não podia ter interpretação. Como a gente pode ver, pessoal, realmente não ia durar muito essa situação, né? Porque os fatos da vida em sociedade, eles são dinâmicos. E não tem como o legislador prever tudo de antemão e colocar lá no texto, no texto que dá origem à norma, né? Então, começou a ter a dificuldade de resolver problemas sociais, de encaixar do direito ter uma resposta para resolver e dar harmonidade social, né? E aí os doutrinadores de direito começaram a ver que não estava dando certo o positivismo exegético, tá? E aí foi quando veio a contribuição também de muitos doutrinadores lá na Alemanha, Savigny principalmente, ao desenvolver seus métodos de interpretação, e depois vem, nessa época também, tinha muita, vamos dizer, não tinha um consenso entre os cientistas a respeito da cientificidade do direito. Se o direito era em si uma ciência autônoma, separada da sociologia, separada da filosofia, separada de todas as outras ciências, né? Alguns entendiam que, até hoje, pessoas entendem que não, até hoje a CAPES, não sei se é o CNPq, é difícil ela dar bolsas para estudantes de direito, porque eles não querem reconhecer muito a cientificidade do direito. Então, uma preocupação que teve ali na década de 30 do século XX, Hans Kelsen, ele tentou, ao escrever a sua teoria pura do direito, justamente dar essa autonomia para a ciência do direito. Então, assim, muitos aqui olham para o Hans Kelsen, verificam a obra dele, Teoria Pura do Direito, e acham que, poxa, ele é o auge do positivismo, porque ele fala que tem que aplicar o direito puro, positivismo ao extremo. Está errado. Tá errado. O que o Kelsen fez foi, no plano metodológico da pureza para a ciência do direito. Então, o que vocês têm que entender primeiro é o seguinte: uma coisa é o plano metodológico, uma coisa é o plano de aplicação e do ordenamento jurídico. E a grande contribuição de Kelsen foi no plano metodológico, na ciência. Ele conseguiu separar a ciência da moral, da sociologia e de outras ciências, tá? E fincar as bases de uma ciência pura do direito. Essa é a contribuição de Hans Kelsen. E como é que ele fez isso? E por que isso também tem a ver com a nossa aula? Ele escalonou o ordenamento jurídico. Como? Né? O Kelsen ele já estava participando ali de encontros, uns encontros chamados Círculo de Viena, que ocorria, né? E por que isso é importante, professor? Vocês não têm ideia do que esse ciclo fez e está fazendo até hoje na ciência do direito. Foi a partir do Círculo de Viena que ocorreu o chamado giro linguístico. Simplesmente a filosofia do conhecimento, ela era uma, né? Depois de Kant, né? Antes de Kant, e depois de Kant veio o giro linguístico, que foi inaugurado ali principalmente com a obra de Ludwig Wittgenstein, quando ele escreveu Tratados Filosóficos, né? Isso é uma nova forma de ver o conhecimento. E isso também traz uma nova forma de ver o direito, e o Hans Kelsen, que já participava daquelas reuniões de onde surgiu esse giro linguístico que a gente conhece como neopositivismo lógico-semântico, ele já estava trazendo ali, através da sua teoria pura do direito, para a ciência do direito. Escalonando o direito, né, de uma forma lógica, de acordo com a linguagem. O giro linguístico está todo fincado, pautado na linguagem. Depois eu vejo se eu faço uma aula somente para isso, tá? É difícil explicar a respeito do giro linguístico. É como se fosse a Matrix, mas isso aí fica para outra explicação, né? E ele já, a partir do que ele extraiu do ciclo de Viena e dos estudos a respeito da filosofia da linguagem, ele já começou a construir a sua teoria pura do direito e separar a ciência do direito no plano metodológico das outras ciências, tá? Mas na aplicação continua a mesma coisa. E eu devo dizer uma coisa para vocês. Ele é tão gênio que até hoje subsiste a teoria pura do direito no ordenamento jurídico, tá bom? Mas voltando aqui para a nossa aula, a supremacia da Constituição, como eu disse para vocês, vem do constitucionalismo norte-americano e de Kelsen, quando ele escalonou o ordenamento jurídico de uma forma que ele, né, já também se aproveitando do constitucionalismo americano, que
colocou a Constituição no topo do ordenamento. Ele fez isso na sua teoria também, colocou a Constituição no topo do ordenamento, para que ela desse fundamento de validade para as leis que estavam abaixo dela. Tá bom? Então, continuando. Quando a gente fala em supremacia da Constituição, tem duas definições que a gente precisa separar, que é a supremacia material e a supremacia formal. E é importante, pessoal, não confundir supremacia material e supremacia formal com inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material, tá? A supremacia material é simplesmente a supremacia de normas que são essencialmente constitucionais. Eu já expliquei isso para os meus alunos da 2VA. Uma coisa é a essência, outra coisa é a forma. Uma coisa é você ter uma pessoa que sabe cozinhar, né? Então, a essência dele, saber cozinhar. Não é você colocando um kimono de taekwondo nele que ele vai saber lutar taekwondo. A essência dele é cozinhar. Eu já uso esse exemplo bem esdrúxulo para os meus alunos entenderem. Então, a essência dele, a matéria dele é saber cozinhar e não lutar taekwondo. É a mesma coisa que a respeito do aspecto material e formal de se ver a Constituição. Existem normas que são materialmente constitucionais. A sua essência de norma constitucional, já expliquei, são normas que estruturam o Estado, são normas que garantem limitação ao poder estatal, tá? São normas que determinam o funcionamento dos órgãos da administração pública, são normas essencialmente constitucionais, tá bom? E outras normas que não são essencialmente constitucionais, mas por estarem no texto da Constituição, acabam sendo constitucionais. O maior exemplo que todo mundo sabe, que é aquela questão lá dos colégios de Dom Pedro. Isso não é nada de constitucional, mas está na Constituição, é uma norma constitucional. Então, assim, nesses dois conceitos, supremacia material e supremacia formal, né, o que importa para a gente entender na supremacia da Constituição é a supremacia formal, porque o que estiver ali no parâmetro e que seja Constituição, mesmo que não tenha essência de Constituição, vai ser o nosso parâmetro em que vai funcionar o controle de constitucionalidade. Tá bom, pessoal? O segundo pressuposto é a Constituição rígida. Ora, eu expliquei isso aí para os meus alunos de EAD também, quando a gente estudou o processo de elaboração das leis, principalmente a diferenciação ali entre lei ordinária e lei complementar, né? Por quê? A Constituição, por ser o documento mais importante em um determinado Estado e, consequentemente, para uma determinada sociedade, ela deve ter o seu processo de alteração mais dificultoso, justamente por ela dar maior estabilidade para o sistema político e para a sociedade ali que ela está, né, regulando. Ela não pode ser alterada facilmente, tal como ocorre com a lei ordinária ou mesmo a lei complementar. Tá? Então, essa característica da rigidez é justamente isso. O processo de alteração da Constituição tem que ser muito mais dificultoso do que de uma lei normal. Tá? E o terceiro pressuposto é a atribuição de competência a um órgão. Porque se vai ter fiscalização de leis infraconstitucionais, tendo como parâmetro que é a Constituição, alguém tem que fazer esse processo de verificação, né? No nosso sistema jurídico, quem faz esse processo é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Vamos lá. Tópico 4, pessoal, anotei no caderno, o tópico 4 aí da nossa aula. Elementos do controle de constitucionalidade. Tá? Vamos para o tópico 4. Pessoal aqui querendo participar da aula, né? Estão querendo tirar dúvida? Luiz, Samuel, vão tirando dúvida aí, pessoal, pelo escrevendo mesmo, tá? Bom. Notaram aí? Vamos lá. Grande André. Tópico 4, elementos do controle de constitucionalidade, tá? 4.1, objeto de controle. Pessoal, sobre o objeto de controle, eu montei esse material para ficar o mais didático possível para poder entender. Então, não tem como misturar muitos assuntos agora. O objeto de controle eu vou tratar mais na frente, uma aula mais na frente, tá bom? Então, coloca só aí 4.1, objeto de controle, né? E coloque embaixo aí, em relação ao objeto de controle, o professor vai analisar mais na frente, eu explico sobre o objeto de controle, porque vai depender do controle, né, e do instrumento também, tá? Se vai ser controle incidental, se vai ser controle concentrado, etc. Vamos agora para o tópico
4.2, que é o parâmetro de controle. Isso aí, Valente, vai me ajudando aí, vai falando aí pro pessoal e da turma aí, tá? As coisas. Pessoal, o parâmetro de controle, Lucas está pedindo para eu repetir os tópicos. Vamos lá. Pessoal, vou repetir os tópicos do começo para o caderno ficar bem direitinho, tá? Ficar bem certinho. A gente está começando a aula de controle de constitucionalidade. O tópico 1 foi a definição de controle de constitucionalidade. Tá? O tópico 2 foi o marco histórico. Esse tópico 2 eu vou passar para vocês o resumo, tá? Porque eu contei aqui a história, mas eu estruturei, eu fiz um resumozinho aqui que eu extraí, inclusive, do livro do professor Barroso. O professor Barroso, ele é um grande estudioso do sistema americano. Tá? E por isso que o livro dele tem detalhes dessas histórias. Muito bom mesmo. Foi essa história que eu contei para vocês, foi exatamente a história contada pelo professor Luiz Roberto Barroso no seu livro de controle de constitucionalidade. Tá? O terceiro tópico é o pressupostos para se ter controle de constitucionalidade. Tá? Vai organizando o caderno aí. Embaixo, dentro desse tópico, você coloca ou 3.1 ou 1A com a barrazinha, né? Os pressupostos são a supremacia da Constituição, Constituição rígida e atribuição de competência a um órgão. Tá? São os 3 subtópicos do terceiro tópico, que é pressupostos para se ter o controle de constitucionalidade. Logo embaixo eu expliquei, né, 3.1, a supremacia da Constituição. Dei o conceito do professor Barroso. Fiz a diferença entre a supremacia material e a supremacia formal. Tá? Deixei a observação que não é para vocês confundirem supremacia formal com supremacia material. Ou não confundir supremacia formal e supremacia material com inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal. O tópico 3.2 é a Constituição rígida. Também expliquei para vocês que o processo de alteração da Constituição tem que ser diferente, mais dificultoso do que o das leis infraconstitucionais. E a atribuição de competência ao órgão é o tópico 3.3. Em seguida, nós fomos para o tópico 4, elementos do controle de constitucionalidade. O objeto de controle, que eu disse que eu vou explicar numa aula mais na frente, que é o 4.1, e o 4.2, parâmetro de controle. Beleza, Lucas? Tranquilo? Pegaram aí, para ficar bem organizadinho o caderno, para estudar aí para a nossa prova. Então, quando a gente fala em parâmetro de controle, a gente está falando do denominado bloco de constitucionalidade, pessoal. Mas também tem outros sinônimos, tá? Para o que vinha a ser parâmetro de controle. Pode ser paradigma, referência, modelo paramétrico, modelo referencial ou norma constitucional revestida de parametricidade. Essa é uma expressão usada pelo ministro Celso de Mello. Tá bom? É importante ter o domínio sobre esses sinônimos, porque em provas objetivas, às vezes podem vir justamente com sinônimos diferentes para saber se você conhece, tá? Então, mais uma vez aqui, para a gente entender a respeito do bloco de constitucionalidade, a gente vai fazer um pequeno curso na história de novo. Então, pessoal, paciência aí. É importante ter domínio um pouco disso aí. Vocês entendendo a essência e entendendo a origem, vocês conseguem dominar o todo. Essa é a forma de aprender que sempre funcionou comigo. Eu acredito que vai funcionar com vocês também. Tá? A respeito do bloco de constitucionalidade, pessoal, é um conceito que ele nasceu ali do direito francês. Né? Ele veio lá da França. Por quê? O que acontece? A Constituição francesa, a última Constituição francesa, que é de 1958, ela não apresenta um rol de direitos fundamentais lá na Constituição, diferente da Constituição brasileira, que ela tem um rol exemplificativo de direitos fundamentais. Já a Constituição da França não apresenta esse rol. Lá no preâmbulo da Constituição da França de 1958, ele remete para a Constituição anterior, que é de 1946, e essa, por sua vez, remete lá para a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que é aquela declaração que ocorreu logo depois da Revolução Francesa. Tá? A gente vai estudar também que lá na França não há um controle repressivo. Né? Lá o que prevalece é o controle preventivo de constitucionalidade. Então, assim, não se cria uma lei para depois ter um controle de constitucionalidade. Né? Antes de ser criada a lei,
ela já passa, né, por um controle prévio, lá que é feito um controle político, que é o Conselho Constitucional, tá bom? Certa vez, passou por esse Conselho Constitucional um projeto de lei que tratava da liberdade de associação. E eles ficaram se perguntando, né, se isso era um direito humano ou não, se isso era constitucional ou não, né? Como o Conselho teve que fazer essa regressão ao passado, de acordo com o preâmbulo, porque esse direito estava previsto lá na declaração, se não me lembro bem, é isso, né? Na declaração de direitos da pessoa humana, aqui, declaração de direitos do homem e do cidadão, foi quando ele cunhou o que veio a ser chamado de bloco de constitucionalidade, tá bom? E aqui uma observação, pessoal, lá na França, o preâmbulo da Constituição francesa, ela tem juridicidade, tem força normativa, diferentemente da nossa Constituição, nosso preâmbulo não tem essa força, tá bom? Então, continuando aqui. Por bloco de constitucionalidade, né, Canutilho ensina aqui que a gente tem que entender o seguinte: o bloco de constitucionalidade ele apresenta duas concepções diferentes, né? Nós temos uma acepção ampla de bloco de constitucionalidade e uma acepção restrita, tá? Qual é a diferença? A acepção restrita é que ela considera que o bloco de constitucionalidade é somente o que está ali na Constituição, tá? E a ampla, ela considera não só o que está no texto constitucional, mas também outras normas e espaços pelo ordenamento jurídicos que vão ter esses status constitucionais. Sobre a questão de bloco de constitucionalidade, pessoal, eu vou passar para os meus alunos aí a leitura, e já anotem aí a leitura da ADI 2010, tá? Lá o ministro Celso de Mello, ele explica direitinho tudo sobre bloco de constitucionalidade, tá bom? E aí vem a parte do meu aluno perguntador. Tá ruim o áudio aí, pessoal? Por favor, pode dizer se o áudio tá bom ou não, como é que tá? Confirma aí. Isso, ADI 2010. O áudio está mudando mesmo. Mas está dando para ouvir? Acho que mexeu alguma coisinha aqui. Ótimo. Olha o meu perguntador oficial, tá aí? Benjamin, esse é um momento em que você pergunta: qual das acepções adotadas no Brasil, professor? Foi, deve ter sido queda na rede. Os alunos podem tentar responder aí, eu vou deixar aí vocês responderem. Qual das acepções você acha que é adotada aí no Brasil? Eu já terminei a pergunta, pode me responder já. Isso, Benjamin. Era para você estar fazendo essa pergunta. Vamos lá. Acepção ampla, viu? Aqui no Brasil é adotada a acepção ampla. Por quê? Porque o parâmetro para se ter o... Boa, Benjamin, demorou para aparecer aqui, valeu. Qual a acepção adotada aqui? É isso aí. Muito boa sua pergunta, Benjamin. Eu gostei muito, é muito importante para estruturar aqui minha aula. Muito obrigado pela sua participação, viu? Olha só, pessoal, infelizmente eu vou ter que encerrar a aula. O Instagram está dizendo aqui que eu tenho 23 segundos restantes. Tá? Então a gente fica aqui para terminar o bloco de constitucionalidade, tá? Nas acepções que adotaram no Brasil, que foi a pergunta que o Benjamin fez. Muito obrigado pela sua participação, Benjamin. Foi muito importante para a minha aula. E eu vou encerrar aqui e a gente continua depois, numa próxima live. Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo aí.